Luffy é suede ayaulila mema. Hoje quero abordar um tema que é essencial para a nossa fé, capacidade intelectual, espiritual, social. É o sincronismo, que faz parte do nosso caráter ou particularidade de outros. Por que eu digo isso? O que obtiveram a experiência ao seu tempo. É a coordenação equilibrada, nessa coerência de superar as surpresas da vida. E é nessa transmissão que são uma transição da nossa transmissão. Por que eu digo isso? Da vida. Que de alunos passamos a ser professores em nosso compactuamento. Como é isso? Em elaboração de ajuda a outras vidas, com esse legado desse aprendizado que passa a ser referência da empatia consistente na atuação, da reciprocidade. E deixamos de ser egoístas, interesseiros, individuais, né? E tendo posições nessa coadunadas atitude, nessa relação simultaneamente, que Jesus requer de nós, aprendei de mim. E vários exemplos ele nos dá para interagirmos. Bom, por quê? Bem, eu quero o bem, o favor que eu quero, eu devo fazer a outro. Essa interação. Porque perdoados nós somos. E podemos ser perdoados nessas falhas, mas temos que perdoar a outro, amar a Deus acima de tudo e depois ao nosso próximo. E não julgarmos também para não sermos julgados em nossas falibilidades. Não poderemos querer exortar outros sendo ou tendo os mesmos defeitos. É por isso que devemos ser tardios, não falar, rápido, não pensar, para não querer ensinar e nunca aprender, porque aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. E eu vou tomar como base aqui o Salmo 24, do versículo 1 a 6, para você me entender melhor, para você me compreender. Do Senhor é a terra a sua plenitude, o mundo, e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, o que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor. É a justiça do Deus da nossa salvação, da sua salvação. E esta é a geração daqueles que buscam o Senhor, aqueles que buscam o Senhor e a sua face, o Deus que fez a promessa a Abraão, Isaque e a Jacó, que é o Deus de Jacó. Bom, pois como infectologista espiritual psicanalista, a minha recomendação terapêutica espiritual são esses exemplos bíblicos. Como eu posso dizer isso? O primeiro, no livro de Jó, capítulo 22, versículo 21, nos diz: une-te, pois, a Deus e tenha paz, e assim te sobrevirá o bem. Então, por isso, é esse tema relativo ao que eu estou falando. O segundo ponto é o Salmo 18, versículo 24 a 26. Você vai me entender. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça,
Aí você vai entender aqui, pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça das minhas mãos, perante os seus olhos. Com benigno te mostrarás benigno, com um homem sincero te mostrarás sincero, com um puro te mostrarás puro, com um perverso te mostrarás indomável. Como é isso? Não se deixando se contaminar com os seus atos repugnantes. Por quê? O terceiro ponto eu vou te dizer terapeuticamente, que está no Salmo 20, o versículo 7 e 8. Porque uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. E uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia, porque Ele faz muito mais excelente daquilo que pedimos ou pensamos, porque ainda que se passarmos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele é esta nossa confiança em tudo, que somos atribulados, não desanimados, não desamparados, ainda que pré-pertos nós ficamos, não desanimados, ainda que as perseguições nos desanime, tenta nos abater, não seremos destruídos, porque a nossa leve e momentânea tribulação, elas vão produzir para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando, sim, para as coisas que se vê, mas para as coisas que não se veem, porque as que se vê são temporais e as que não se veem são eternas. Bom, fica bem claro esse sincronismo aí do nosso intelectual e espiritual, do nosso dever cristianizado. Porque ainda que se eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse o amor, que significa a caridade, a empatia, que é esse amor ao próximo, seria como metal que soa, como um sino que tine, só faz barulho. É a aparência que muitos vivem. Bom, não é bom viver de aparência, mas a realidade unificadora, que é exemplar. Amém? Que fica essa mensagem aí bem para você entender que esse sincronismo é, como diz a palavra de Deus, a nossa relatividade, buscando os dons espirituais para agirmos sabiamente, intelectualmente, para não sermos egoístas, arrogantes e interesseiros, mas para termos esse amor ao próximo. Mas que fica essa mensagem intelectual e espiritual para o teu procedimento dessa relatividade dentro dessa compactuação sincronizada. E é por isso que eu afirmo que Luffy é suede aiaulela mesma. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.